Paz, que Deus esteja presente na sua casa, que a suavidade, aquela suavidade que Jesus prometeu em Mateus capítulo 11, versículo de número 28, seja sua, seja da sua casa. Jesus disse: vinde a mim todos vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. E vocês vão encontrar descanso para a alma, para o coração, para o interior de todos vocês. Esse é o momento em que as redes sociais estão quase que engarrafadas de tanta gente falando, prometendo, tecendo comentários sobre a situação, fazendo análises. E às vezes a voz da gente se perde nesse oceano de opiniões e de reflexões e de discordâncias até, né? Lives, tem live o tempo inteiro, pessoas que estão o tempo inteiro interagindo com outros e eu quero oferecer aqui a minha contribuição. Ela pode não ter grande repercussão, pode não ter grandes desdobramentos. Eu relativamente, no universo das redes sociais, tenho poucos, não tantos seguidores, mas eu espero que para você, aquela velha história, antiga história, velha não, porque ela não envelheceu, ela é bonita o tempo inteiro, do homem que estava andando na beira da praia e jogando os peixinhos que a maré tinha jogado na areia. E havia milhões, milhares, centenas de milhares de peixes na areia e ele ia andando e jogando aqueles para dentro do mar. E alguém perguntou para ele e disse: você está vendo que é quase que inútil você estar tentando jogar esses peixinhos de volta para o mar quando existem milhares e milhares e milhares? Não vai fazer muita diferença, não. Ele falou: realmente não faz diferença, que são quilômetros de praia, com quilômetros de peixes jogados na beira da praia. Mas para esse que eu joguei de volta no mar, vai fazer toda a diferença. Então, se eu alcançar você, o seu coração, a sua casa, a sua família, para mim, 1 ou 2 ou 3 já é suficiente para que eu me sinta recompensado pelo esforço de produzir isso, de colocar nas redes sociais, de chegar até você. Eu me lembro sempre, quando vejo uma situação como essa, que é uma situação de uma gravidade imensa, gravíssimo o tempo que vivemos. É uma situação que nenhum de nós, eu acho, estava preparado. Eu acho que ninguém conseguiu prever tudo aquilo que hoje se passa no mundo. França, Inglaterra, agora os Estados Unidos batendo recordes de mortes diárias. O Brasil com o prenúncio de um agravamento dessa situação, além do que nós estamos pensando, ainda mais toda essa instabilidade política que vivemos, toda essa injustiça social que agora está explodindo na nossa cara, tanto de gente que vive em palafitas, à beira de esgotos, pessoas que não têm um cômodo digno para se refugiar, pessoas que estão entulhadas em lugares muito quentes, de muito calor no Nordeste, 4, 5, 6, 8 pessoas entulhadas, literalmente entulhadas no mesmo espaço. É uma situação de uma gravidade muito grande e eu quero dizer para vocês que nessa hora, nesse momento crítico, agudo da nossa história, nós temos que mudar algumas chaves de compreensão nossa. Porque se nós não mudarmos essas chaves de compreensão, as nossas frases e as nossas reflexões vão ficar rodopiando, elas vão ficar num círculo vicioso de frases bonitas, de frases piedosas, de otimismo enjoativo, um otimismo doce enjoativo, quer dizer, um otimismo que não rende nada, ele só serve para nos iludir, criar fantasias internas que a realidade se compromete a esvaziar. Então a gente fica repetindo frases e a realidade esbofeteando o nosso rosto. Um desses movimentos doce enjoativos que a gente tem é o desejo
que está muito presente na religião, mas não só na religião. Está presente também numa forma econômica, numa ideia econômica de que é possível nós vivermos num mundo isento de problemas. Então a religião promete isso muito, e muitos, principalmente pregadores da teologia da prosperidade, os neopentecostais, prometeram por anos e anos e anos que você pode ter uma vida só com o que é bom, que você elimina o ruim da sua vida e que você vive só o bom, só vive o prazeroso, só vive o colorido. Não tem mais o sombrio, só tem o dia ensolarado, não tem mais a tempestade, só tem a bonança, não tem mais a perspectiva de uma crise, que você só tem agora o arco-íris na sua vida. Isso não é... Primeiro, a realidade está mostrando que isso não é factível, que isso não faz o menor sentido. A vida da gente, ela tem que ter, porque é uma vida que precisa do espaço da liberdade, ela tem que ter o positivo e o negativo, a sombra e a luz. Ora, se eu tenho sombra e eu tenho luz, então a mesma luz que me faz rir é também o espaço onde a sombra vai me trazer perplexidade, medo, pavor. Eu me lembro quando eu era criança, eu tinha medo do escuro, eu tinha medo das madrugadas, eu tinha medo dos barulhos que eu ouvia na madrugada, porque eu supunha que a nossa casa estava sendo invadida por fantasmas, estava sendo invadida por assombração. Quando criança, no Nordeste brasileiro, eram esses os meus medos da madrugada. Mas, vejam bem, a mesma madrugada que me traz medo é o oposto do dia que me traz esperança e alegria. Esses dois estão andando o tempo todo juntos. Quer dizer, você tem o doce e você tem o amargo, você tem a flor e você tem o espinho. Essa é a vida é assim, e nenhuma religião, nenhum profeta, nenhum pastor, nenhum apóstolo, nenhum guru, ninguém vai conseguir reverter essa realidade da vida. A outra questão que é muito presente em nós é o sentimento de onipotência. O sentimento de onipotência funciona mais ou menos da seguinte maneira. Nós temos a ideia de que a gente pode plugar a nossa vida e pegar toda a fortaleza de Deus e transferi-la para nós. É como se fosse uma tomada que eu ligo em Deus e aí eu transfiro o poder de Deus para mim. Ou, para quem entende de química, os vasos comunicantes. É uma verdade química que se você tem um vaso que tem água até aqui e você comunica com outro vaso vazio, a água que está no primeiro vaso vai se transferir para o outro que está vazio até os dois ficarem iguais. Isso é vaso comunicante na química. Nós acreditamos que existe isso em Deus. Tem o poder de Deus, a onipotência, a gente se liga em Deus, o vaso comunicante de Deus, então o poder de Deus vaza para a nossa vida e nós adquirimos a onipotência divina. E aí, com a onipotência divina, a gente controla as variáveis da vida, porque afinal de contas, eu estou ligado, eu estou com a minha vida comunicada com o poder de Deus. Isso não é verdade. Por que não é verdade? Porque a realidade bíblica, de acordo com Filipenses capítulo de número 2, é que Deus esvaziou-se do seu poder em Cristo Jesus. Essa em teologia chama-se kenosis. Deus esvaziou-se do seu poder em Cristo Jesus e veio viver a realidade com a mesma fragilidade que nós humanos vivemos. Então, essa ideia de um Deus onipotente que comunica-se conosco para que nós adquiramos também onipotência não combina com a vida de Jesus, que se fez servo entre servos, que viveu a nossa realidade. Para quê? Para que a gente entenda que fé não é a gente se empoderar com onipotência. Fé é coragem para atravessarmos com aquilo que nós temos, o que eu tenho, os meus valores. O Ricardo, eu possa, com os meus valores, com a minha história de vida, atravessar as tempestades que aí estão diante de mim. Fé não como acessar o poder onipotente de Deus, mas fé como coragem existencial. Com Deus, eu posso, a companhia de Deus e o exemplo de vida de Jesus, eu posso me aventurar na vida, eu posso ir em direção à vida com coragem. Coragem por quê? Porque eu creio, eu acredito que os valores que se somaram na minha vida, que eu incorporei na minha vida, vão me ajudar a atravessar as sombras,
as tempestades, o pavor noturno, a perplexidade de uma manhã que eu não tenho controle e que ninguém tem. Essa coragem existencial é o que mais precisamos quando uma crise se agudiza, se torna aguda, como essa crise que atravessamos ao redor do mundo inteiro. Então, meu querido, minha querida, eu quero ajudar você, mas eu não terei condições de lhe ajudar se você não se dispor a mudar algumas chaves de compreensão da sua vida e incorporar os valores de Jesus com os valores do Evangelho, tá bom? Um beijo no seu coração, até a próxima.